Glenn é um médico feio e desesperado que só pode tratar garotas monstros doentes. No entanto, todas elas acabam sendo quase excêntricas e querem que ele reorganize suas entranhas. Tudo começou depois que a humanidade e os monstros pararam a Terceira Guerra Mundial entre os dois lados e começaram a viver juntos em harmonia. Agora, Glenn, um médico para garotas monstro, tem o sonho secreto de todo médico degenerado. Hoje, Glenn está tratando uma garota vaca e esfregando seus seios cheios de leite para verificar se há câncer. Ele não encontra nenhum caroço e passa a examinar sua orelha. Ele começa a esfregar enquanto a vaqueira faz barulhos de felicidade. Depois de terminar o exame, ele diz à vaqueira que ela está grávida de um bezerro. O pai entra correndo feliz ao saber que ela não o traiu com um cavalo. Então, a assistente de Glenn, uma garota cobra chamada Saphentite, desliza para entregar flores e parabenizá-los pelo bebê. Depois que a clínica fecha, Glenn percebe que Saphentite está um pouco mal-humorada. Saphentite diz a ele que se sente desconfortável ao vê-lo sozinho em uma sala com uma mulher casada e fazendo-a emitir sons de felicidade ao esfregar seus jarros. Saphentite começa a bater nele, pede para chamá-la de Sophie como em sua imaginação quando estão balançando a cama. Então, um carteiro bate na porta e entrega-lhe uma entrega especial. É uma mensagem do professor deles e do médico do Hospital Central, Dr. Tully. No dia seguinte, Glenn e Saphentite vão para a arena. Eles andam de carruagem passando pela cidade cheia de monstros e humanos. Tully pede a Glenn para ajudá-la a fazer um teste físico em seus pacientes lutadores, mas Saphentite não concorda, pois eles têm que deixar sua humilde clínica. Na arena, o centauro que puxou a carruagem pede a Glenn para fazer o seu melhor pela princesa Centauro. Então, alguns dos centauros os cumprimentam, liderados por uma centaura chamada Tisalia, que também é uma lutadora. Os lutadores ali não conseguem acreditar no que veem ao ver Glenn, já que ele é um verdadeiro médico humano, mas Tisalia diz a eles para baixarem o olhar, pois é rude. Saphentite fica impressionada ao ver seu poder sobre os lutadores, e Tisalia balança seus jarros para mostrar seu distintivo. Glenn fica envergonhado, e Tisalia diz a ele que cavalos como ela gostam de fazer como um cachorro. Tisalia começa a contar sobre a herança de sua família enquanto ri como uma princesa snob, e Glenn finalmente entende por que ela é chamada de princesa. Mais tarde, Glenn verifica a saúde de uma garota gato e ela começa a flertar com ele. Querendo seu bebê humano, Saphentite fica com ciúmes e afasta suas garras sujas de seu precioso doutor. Então, Tisalia entra para ser examinada. Ela começa a se despir e fala sobre como futura governante, precisaria se casar. E o tipo dela são médicos fofos que têm uma salsicha do tamanho de um cavalo por baixo. Saphentite a afasta por ciúmes, e elas começam a falar mal uma da outra. Saphentite enrola sua cauda ao redor dela e diz que ela engordou e deveria fazer dieta para acompanhar o exame de Glenn à noite. Depois, os atendentes de Tisalia, Kai e Lorna vêm encontrar Glenn. Eles estão preocupados com a saúde da princesa, mas Glenn assegura que Tisalia está saudável. Então, eles contam a Glenn sobre uma preocupação que tem com ela. À noite, Glenn não consegue dormir por causa do que ouviu, e Saphentite se junta a ele. Ela começa a falar sobre como eles são amigos de infância e vieram da academia para acalmá-lo. Glenn se lembra do que Kai e Lorna disseram. Eles contaram que Tisalia tem estado muito nervosa e continua perdendo suas lutas na arena, e eles não sabem por quê. Mesmo com todos os talentos e trabalho árduo que Tisalia possuía, ela continuava perdendo. Glenn e Saphentite pensam sobre o que poderia ter causado isso, e desejam que a razão pela qual ela continuava perdendo fosse a pressão que ela carregava com a esperança de que ela melhorasse. Ela vai buscar um pouco de álcool para acalmá-lo, enquanto Glenn começa a pensar que há coisas que um médico não pode curar, mesmo com sua habilidade. Então, Saphentite volta com uma bebida e serve para ele em um copo. Glenn bebe, e fica surpreso ao vê-la bebendo do recipiente inteiro. Então, Glenn tem uma ideia e pede para ela ir com ele novamente encontrar Tisalia. Saphentite recusa e envolve sua cauda ao redor dele com raiva de bêbada, dizendo que não vai deixá-lo fazer bebês cavalinhos com Tisalia. No dia seguinte, Tisalia perde sua luta novamente. Ela começa a ficar frustrada e não sabe o que está errado com ela. À noite, Tisalia treina ainda mais, mas Glenn vem visitá-la. Glenn sabe o que a fez perder o tempo todo, e são os cascos dela. Ele diz a ela que seus cascos cresceram, tornando seus movimentos desequilibrados, enquanto seus dois subordinados usam ferraduras para contrabalançar isso. Ele se oferece para apará-los e trocar para ferraduras, mas Tisalia recusa, pois seu orgulho não permite. De repente, Kai e Lorna aprendem no lugar e a forçam a cuidar dos cascos. Tisalia vê o equipamento e começa a chorar, pois tem medo de sentir dor. Ela começa a se rebelar, e Glenn vai por baixo dela para levantar seus pés. Ela implora para ele ser gentil, pois é a primeira vez dela, e Glenn começa a trabalhar. Tisalia começa a se sentir muito bem, e faz sons de felicidade com a sensação dos toques de Glenn. Então, eles trazem a ferradura recém-saída do forno, e Tisalia começa a entrar em pânico com medo de se queimar. Em seguida, Glenn está colocando os pregos e Tisalia fica ainda mais descontrolada. Saphentite tem o suficiente, e coloca sua cauda ao redor de Tisalia, e a enfia em sua boca para mantê-la em silêncio. Então, eles continuaram com as outras pernas enquanto Saphentite mantinha sua boca cheia até terminarem. Alguns dias depois, Tisalia está em uma sequência de vitórias após adicionar a ferradura enquanto Glenn e Saphentite assistem da arquibancada.
Tisalia encontra uma lutadora lagarto e a derrota com um golpe. Tisalia vê Glenn na arquibancada e acena para ter os bebês dele. Sapentite fica com ciúmes e bate nele com a cauda por ciúmes. Há muito tempo, Sapentite foi dada à família de Glenn como refém enquanto a guerra entre monstros e humanos continuava. Glenn e Sapentite se aproximaram até que chegou a hora dela partir com o fim da guerra. Eles se olham com dor ao se separarem e Glenn corre atrás da carruagem dela enquanto chora. Eles se encontraram novamente na academia anos depois. De volta ao presente, Sapentite está sem seu protetor solar, e Glenn a convida para sair e comprar mais. Mais tarde, eles viajam de barco até o local. Sapentite está feliz por poderem fazer uma missão paralela, só os dois. Eles chegam ao destino, os canais de Mirri, e a sereia que está puxando o barco pergunta para onde estão indo. Sapentite quer uma Birkin, mas Glenn diz para ela se concentrar, pois estão sem dinheiro. Eles aproveitam o passeio e elogiam Lady Skadi por ser uma ótima política pelo seu trabalho nos canais. Eles chegam à loja e compram as coisas de que precisam para a clínica antes de voltar para casa. Então, Sapentite pede à sereia para parar em uma loja de presentes. O instinto consumista de Sapentite começa a despertar e ela admira todas as coisas brilhantes ao redor. Ela começa a gastar dinheiro comprando coisas que não precisa. Depois de algumas horas, ela compra apenas uma coisa e diz a Glenn que a verdadeira recompensa são os momentos que passou com ele. A sereia lhes diz que haverá um show de sereias à noite, onde sereias cantam e dançam, irritando a PTA no processo. Sapentite quer ver o show, mas Glenn diz que não, pois eles têm trabalho a fazer. Depois, outra sereia os chama de casal fofo e os convida para ir à sua loja. Sapentite cai nas suas palavras doces e convence Glenn a ir à loja dela. A sereia se apresenta como Lulalá e oferece-se para cantar algumas músicas de Taylor Swift. Glenn fica olhando para Lulalá por muito tempo, e Sapentite lambe-o e começa a acusá-lo de querer os peixinhos de Lulalá. Então eles pagam Lulalá para cantar, mas Lulalá se recusa a cantar para esses pobres coitados, pois o dinheiro deles não é suficiente, especialmente depois que a própria Lady Skadi a convida para cantar em seu palácio. Glenn oferece um exame médico gratuito em troca e Lulalá aceita. Lulalá começa a cantar e sua voz faz Billie Eilish parecer uma piada. De repente, Lulalá começa a tossir e se sente mal consigo mesma. Glenn encanta a sereia e diz a ela que a examinará em um lugar mais privado. Glenn começa a examiná-la e pede para ela abrir bem a boca para o papai Glenn. Ele verifica e vê que Lulalá tem inflamação na garganta causada por atividades noturnas travessas. Então ele pede para verificar os peperones dela, e Lulalá fica envergonhada. Ele usa seu estetoscópio e não encontra nenhum problema. Ele verifica as guelras dela, pois acha estranho que fiquem abertas quando está em terra. Glenn se inspira no doutor, Johnny Sins, e começa a deslizar para verificar enquanto Lulalá faz sons de felicidade com seus dedos grossos. Após o exame, ele diz a ela que passa muito tempo em terra como sereia, o que faz com que suas guelras e garganta sequem. Ele pergunta por que ela continua fazendo isso, e ela diz que precisa ganhar dinheiro cantando para as pessoas em terra para sobreviver. Ela diz a ele que precisa trabalhar duro para sua família depois que seu pai os deixou para comprar leite no Bikini Bottom. Ela quer cantar para Lady Skadi para ganhar dinheiro para sua família, mas até lá ela precisa trabalhar como de costume. De repente, uma criança humana cai na água e a maré está puxando-o. Lulalá pula e nada como o Michael Phelps no auge para salvar o menino. Debaixo d'água, Lulalá tem problemas para respirar, mas canaliza seu lado Baywatch e salva a criança. Glenn faz uma RCP na criança sem perceber que Lulalá perdeu a consciência e caiu na água. Eles percebem que Lulalá sumiu e Glenn pula na água para salvá-la. Lulalá começa a expressar seus últimos arrependimentos por não poder ajudar financeiramente sua mãe e implora para que o destino a ajude. Glenn diz, "Ip foret fate", e salva Lulalá ele mesmo. Ele a beija para forçá-la a respirar pelas guelras e tem sucesso. Antes de desmaiar, Sapentite os puxa com sua cauda para o barco. Lulalá se recusa a soltar o peito masculino de Glenn, e Sapentite fica com ciúmes. Alguns dias depois, Lulalá canta na frente de toda a cidade e recebe uma ovação de pé. Ela agradece a Glenn e Sapentite por darem pastilhas para a garganta, mas ainda fica envergonhada com Glenn depois que ele a beija debaixo d'água e foge. Em algum lugar da cidade, um golem chamado Kunai está perseguindo um bandido e cai em uma emboscada. Enquanto isso, Glenn está tratando um slime em sua clínica, e ela se apaixona por seu rosto bonito. Então, a própria Lady Skadi visita a clínica deles. Lady Skadi é uma mulher bem conhecida por seu grande esforço em ajudar a criar Lindworm, a cidade onde monstros e humanos vivem lado a lado, e também onde a clínica de Glenn está localizada. Skadi vem com seu guarda-costas, o Golem, Kunai, que fala em nome de Skadi. Kunai diz aos dois camponeses para serem gratos pela presença da grandeza, que é a própria Skadi. Skadi pede a ajuda deles para encontrar o braço perdido de Kunai, que ela perdeu em batalha contra os bandidos, e recolocá-lo. Skadi explica que o professor deles, Doutor
Tully se recusou a ajudá-los e acrescenta que Kunai é um golem de carne, produto de um médico idiota que tentou criar vida, razão pela qual Kunai odeia médicos. Mais tarde, Glenn tenta ajudar Kunai, mas ela dificulta, não querendo que ele a ajude. Kunai diz a eles que encontrará seu braço sozinha e sai da clínica. Ela vê alguém suspeito e o segue. Kunai perdeu o rastro e de repente o bandido a atacou. Enquanto isso, Glenn se recusa a desistir e arruma seu equipamento para ajudar Kunai. Ele procura por Kunai e o braço desaparecido até ouvir um grito. Ele vai ver e encontra Tissalia na cena do crime. Ela aponta para uma perna amputada no chão, e Glenn vai examiná-la e percebe que pertence a Kunai. Em algum lugar da cidade, Kunai está rastejando com uma perna, querendo encontrar os bandidos. Então ela grita de felicidade enquanto suas pernas começam a se contorcer devido a alguém acariciando as pernas em seus pontos sensíveis. É ele. Tissalia explica o quão incrível Kunai realmente é como lutadora e solta gritinhos toda vez que Glenn toca na perna amputada de Kunai. Tissalia diz para ele ter cuidado com a perna, pois isso o faz parecer um esquisito com fetiche por pés. Enquanto isso, Kunai se acalma e sabe que Glenn tem sua perna. Ela começa a sentir as almas das partes do corpo presas dentro dela, e elas ficam mais altas em sua cabeça. Glenn continua sua busca e encontra Lulalá no meio da cidade, que está indo melhor na vida. Lulalá diz a ele que tem um presente para ele e acaba sendo o braço perdido de Kunai. Kunai começa a gemer feliz enquanto alguém acaricia e esfrega muito seu braço. Pare com isso, procure ajuda. Lulalá explica que alguém jogou o braço na água para se livrar dele. Depois de encontrar os membros perdidos, Glenn precisa encontrar Kunai e Lulalá lhe dá a ideia de perguntar aos membros amputados. Kunai está no chão implorando para que alguém pare de fazer cócegas nos pés dela, e Glenn finalmente a encontra. Ela diz a Glenn que não precisa da ajuda dele, mas Glenn manda a zumbi calar a boca e deixá-lo trabalhar. Então Glenn tira algumas tesouras e agulhas que são de qualidade superior às que estão no corpo dela. Ele diz a ela que a pessoa que fez isso com ela não é um médico. Ela diz para ele parar com o tratamento extra, mas ele diz que é necessário ter respeito pelas diferentes partes do corpo dela que uma vez pertenceram a uma alma diferente. Ela olha para a mão e vê as almas e finalmente deixa o grande papai Glenn cozinhar. Ele começa a conectar os vasos sanguíneos dela, e Kunai fica impressionada com suas habilidades. Ela começa a falar sobre como seu criador a fez incapaz de sentir dor e sofrimento. Ela mostra respeito a Glenn e pergunta por que ele faz um esforço extra por ela. Glenn a elogia e diz que é um médico, que cuida de todas as necessidades de seus pacientes. Kunai está feliz que existam médicos como ele no mundo. Então ele passa para a perna esquerda e Kunai cora ao ver sua natureza amorosa. Enquanto isso, na clínica, os pacientes estão desapontados por Glenn não estar lá para cuidar de suas necessidades. Uma das pacientes, Arachnia, diz a Safentit que ela deveria convidar Glenn para o pub que eles costumam frequentar para que possam cercá-lo a noite toda. Ela provoca Safentit dizendo que Glenn provavelmente está 10 polegadas dentro de outra pessoa e Safentit explode com ela. Enquanto isso, Glenn continua a prender a perna enquanto Kunai tenta conter seus gemidos devido ao toque suave dele. Ela começa a gemer mais alto, dizendo a Glenn para ser mais gentil, mas Glenn vai mais fundo e com mais força para consertar a perna dela, fazendo Kunai babar e chorar com seus toques masculinos. Depois, Kunai fica irritada de vergonha e quer punir Glenn como o menino travesso que ele é. Então, ela agradece a Glenn por salvá-la e vai embora. Enquanto isso, os bandidos estão observando Glenn de perto. Depois, Glenn volta para a clínica e encontra Safentit em seu escritório, que agora está grávida. Ele chama Bom e quer levá-la ao show de Mori para provar que ele não é o pai. You are not! Então ela levanta a saia para mostrar o presente que Arachnida deixou para ela. Dentro está um ovo e Glenn começa a examiná-lo. Os instintos de cobra de Safentit se aguçam e ela percebe que há bandidos do lado de fora. Eles invadem a clínica e Safentit derruba um deles. Glenn e Safentit fogem e concluem que os bandidos pensaram que Glenn trabalhava com Kunai. Safentit diz a Glenn que ela o protegerá e que eles devem evitar a clínica durante a noite. Eles planejam relatar isso a Kunai, mas ela já está lá com um bandido no ombro. Kunai explica que os bandidos têm sequestrado arpias e as forçado a botar ovos antes de vender os ovos no mercado negro. Glenn mostra a ela o ovo que eles têm e ela confirma que pertence a uma arpia. Então, um bandido tenta atacar, mas Kunai lida com ele facilmente. Kunai os convida a ir com ela para Waterway, já que todo o pessoal de segurança está indisponível para lhes dar proteção. Ela diz que é melhor se ficarem com ela durante sua missão para expor os bandidos. Então, eles entram em um barco puxado por Lulalá com Lady Skadi a bordo. Eles exigem que Skadi responda porque Lulalá está na missão e ela responde que faz parte do acordo que ela possa cantar na cidade. Glenn os acusa de explorar a pobreza dela e Kunai tenta intervir, mas Glenn diz à vadia zumbi para saber seu lugar e calar a boca. Eles tentam convencê-lo de que Lulalá é perfeita para ser uma informante, pois passa a maior parte do tempo na cidade e que eles a pagam muito dinheiro. Glenn tenta retrucar, mas Lulalá intervém e diz a Glenn que ela decide se juntar à missão.
Então Kunai discute o plano de emboscar o esconderijo dos bandidos, e tem a equipe de patrulha pronta para invadir pela porta da frente. O principal objetivo deles é resgatar as garotas arpias que foram sequestradas. Skad pede desculpas por envolvê-los nisso. Eles chegam a uma ponte e os bandidos os emboscam com flechas, mas eles desviam. Kunai avança para o ataque e é atingida por flechas no processo, mas continua, pois não sente dor. De repente, Tisalia e sua equipe se juntam à batalha e dominam os bandidos. Eles dizem a Glenn e aos outros para continuarem indo para o esconderijo. Um dos bandidos começa a monologar sobre como humanos e monstros nunca foram feitos para viver em paz, mas Tisalia diz a ele para tocar na grama e olhar para a bela realidade antes de derrotá-lo com um golpe. Enquanto isso, o barco chega ao destino e Kunai ordena que Lulala nade para um lugar seguro. Então o líder dos bandidos aparece e começa uma guerra de palavras contra Kunai. Ele diz a ela que o que estão fazendo, incluindo o tráfico de seres vivos, é necessário como fonte de renda após o fim da guerra. Kunai já teve o suficiente, chama-o de cachorro feio e diz para ele se preparar para lutar. Eles começam a cruzar espadas e Kunai diz aos outros para aproveitarem a oportunidade e salvarem as garotas arpias. Então a equipe de patrulha invade enquanto Glenn e os outros procuram as garotas. Um dos bandidos tenta atacá-los, mas Skad mostra sua verdadeira força e o derrota facilmente. Eles abrem uma porta e encontram as garotas arpias sequestradas. Glenn as acalma e começa a examinar a saúde delas. Elas pedem ajuda a Glenn, pois uma das garotas está com dor no estômago. Glenn começa a trabalhar e começa a examinar o estômago dela. Ele conclui que um ovo está preso no estômago dela devido ao estresse que a mãe está experimentando. Ele abre as calças dela e vai entre as pernas para ajudá-la a dar à luz. Então ele começa a massagear o estômago dela para ajudá-la com a contração, mas os bandidos estão esperando do lado de fora. Eles avançam para atacar, mas Safentit e Skad se unem para enfrentá-los. A batalha continua com as garotas ganhando destaque. Safentit começa a monologar para si mesma sobre uma doença incurável que ela tem e a linhagem familiar que carrega. Sua família, os Nix, também são especialistas em venenos e técnicas de assassinato. Ela uma vez recebeu uma tarefa de sua mãe para eliminar a linhagem de Glenn se a guerra não terminasse. Agora ela está feliz que isso não aconteceu e se pergunta se teria coragem de fazer isso com Glenn. Então, um bandido a apunhala na cauda e ela começa a se sentir fraca. Ela vê que a lâmina tem veneno e desmaia. Ela olha para Glenn em seu ponto mais fraco e pensa que ele é um homem tão maravilhoso antes de perder a consciência. Mais tarde, ela acorda na cama com Glenn, esperando por ela. Ele diz que não está preocupado, pois o veneno usado é uma mera brincadeira para uma lamia como ela, e Safentit fica impressionada com seu conhecimento. Glenn informa que todos estão seguros e a garota harpia conseguiu dar à luz com segurança. Então, Safentit começa a mexer a cauda e confessa que foi enviada anteriormente como assassina para matar toda a família dele. No entanto, Glenn sorri e diz a ela que já sabia, pois sua família mostrou por que os humanos estão no topo da cadeia alimentar ao pesquisar a família de Safentit antes de aceitá-la em sua casa. Ele começa a contar a ela uma história de como um servo de sua família uma vez envenenou sua comida, fazendo-a adoecer. Naquele momento, Glenn foi quem ficou ao lado dela e a curou. Ele agradece por ela estar com ele para salvar as arpias. De repente, é época de acasalamento e Safentit envolve Glenn em uma posição suspeita, pois é hora de fazer bebês. Ela tira sua armadura e deita-se sobre ele, sem se importar com o risco que podem enfrentar. Glenn começa a entrar em pânico enquanto os olhos dela gritam, "Eu quero isso", mas ela desmaia, pois o veneno ainda está em seu sistema. Então ele diz para ela descansar, mas ela pede para ele segurar sua cauda até que adormeça, e Glenn segura sua cauda com prazer. Algumas semanas depois, Glenn e Safentit estão em uma jornada com Tisalia e seus subordinados. Talia os designou para fazer exames nas arpias. Glenn se pergunta como está Illy, a garota que ele ajudou a dar à luz. Eles recebem a informação de que Illy não tem família e agora não consegue voar após ter sido sequestrada. Glenn quer fazer algo a respeito, então ocorre um deslizamento de terra, atingindo a carruagem e os centauros. Glenn corre até os centauros e Kai está gravemente ferida. Kai tenta continuar, mas Glenn conclui que ela tem uma perna fraturada e precisa de assistência imediata na aldeia. Então as arpias chegam para escoltar Glenn e os outros. Glenn explica a situação para elas e pede que as arpias carreguem Kai. Eles chegam à aldeia e encontram o ancião das arpias. Tisalia vai tratar de negócios com o ancião enquanto Glenn vai visitar Kai. Glenn examina Kai e descobre que é uma torção. Kai tenta se forçar a levantar, mas falha por causa da dor. Lorna diz a ela para descansar e não se preocupar, pois ela sempre cuidará de Tisalia. Depois as arpias formam uma fila para Glenn examiná-las. Em seguida, as arpias meninas vêm e agradecem a Glenn por salvá-las. Glenn pergunta por Illy e elas dizem que Illy não quer encontrá-lo. Mais tarde, Glenn encontra Lorna sozinha perto de um rio. Lorna diz a ele que Tisalia está lá com ela, mas elas se separaram. Glenn pergunta a Lorna sobre sua relação com Kai, e ela conta a história de como elas se conheceram. Elas eram órfãs de guerra que se tornaram duronas após servirem a família de Tisalia. Então Tisalia chega e repreende Lorna por se afastar sozinha, deixando-a sem supervisão.
À noite, Tisalia janta com os dois médicos e desabafa suas preocupações sobre a súbita perda de células cerebrais de Lorna, tornando-se desajeitada desde que eles chegaram. Entrou na aldeia. Chafentide fica curioso e pergunta a Tessélia sobre seus negócios com o ancião. Tessélia revela que sua família está procurando trabalhar junto com as arpias e usar a habilidade delas de voar para acomodar seus negócios, mas Lorna começa a agir de forma estranha e estraga tudo. Tessélia pede a Glenn para examinar Lorna, mas Glenn acha que Lorna está apenas triste devido à condição de Kai. Tessélia não aceita a resposta dele e oferece a eles a melhor bebida, ao que Chafentide implora para Glenn aceitar a oferta dela. Então, Tessélia explica que, embora seja próxima de suas duas ajudantes, ela ainda é a mestre delas, e há uma distância no relacionamento, por isso está implorando para Glenn ajudar Lorna. Mais tarde, Glenn está preocupado sobre como ajudar a mudança repentina de espírito de Lorna, enquanto Chafentide corta algumas maçãs para ele. Ela dá a ideia a Glenn de que, para ajudar Lorna a não se preocupar com Kai, ela precisa ser mantida dentro. Então Glenn lê seu livro sobre centauros e tem algumas ideias travessas. Enquanto isso, Lorna está perdida em seus próprios pensamentos sobre não conseguir lidar com a ausência de Kai ao seu lado pela primeira vez na vida. Sua ansiedade aumenta cada vez mais até que Glenn chama seu nome. Ele lhe dá a venda que costuma usar à noite quando Chafentide vai boing-boing com ele. Lorna se sente melhor à medida que sua mente se clareia com seus objetivos. Então Glenn adiciona coisas para seu fetiche travesso e amarra a venda de Lorna em uma amarração de 50 tons de cinza. Lorna vai além e implora para ele apertar mais e ser mais duro, enquanto Chafentide vê isso com desgosto. Glenn explica que é para a ciência e para disciplinar Lorna usando técnicas usadas no passado para centauros. Acaba por ser eficaz, e Tessélia está grata pela descoberta ousada. Tessélia vai até Lorna e agradece a ela e a Kai por serem servos leais, e diz que os ama. Mais tarde, Kai fica confuso ao ver a amarração em Lorna, mas Lorna gosta. Então, as duas garotas colocam Glenn no meio de um sanduíche cremoso e dizem para ele se apressar, casar com Tessélia e se tornar o mestre delas para que possam fazer um horse train nele. Glenn se afasta dos freaks de 4 patas e elas dizem que mal podem esperar para que a carne do tamanho de um cavalo dele perfure as costas de cavalo delas como mestre. Sussy-bata. Alguns dias depois, Kai está curado. Eles planejam examinar Illy, mas ela só quer ser examinada com a recompensa de conhecer Tessélia pessoalmente. Então eles vão para a casa de Illy e veem suas penas sem vida no chão. Glenn vai examinar Illy e usa seus dedos masculinos para isso. Illy começa a se contorcer e gemer ao toque dele e acaba gritando: "Papai". Então Glenn verifica a temperatura dela e coloca a mão na axila enquanto faz cócegas em seus sucos. Chafentide o puxa de volta e diz para ele ser mais gentil, enquanto Tessélia o incentiva a ser mais duro com Illy. Então Glenn conclui que Illy não está doente e está apenas mudando de penas como um pássaro normal. Illy recusa o exame dele, pois nunca perdeu tantas penas antes, e chama Glenn de Mother Ducker. Ela o ataca, mas Tessélia a impede e a coloca em seu lugar. Illy foge para algum lugar e Tessélia pede a Glenn para deixá-la cuidar disso. Tessélia encontra Illy e conversa com ela. Illy diz a Tessélia que é sua fã número 1 e que gostaria de poder lutar como ela na arena. Tessélia se sente insultada e corrige-a dizendo que ela não apenas luta e diz a Illy que é um show de elegância. Então Tessélia pega um bastão e desafia Illy a mostrar seus movimentos e diz a Illy que ela é uma vadia por falar mal do pai do seu bebê doutor. Depois, Tessélia está recebendo tratamento e conta a ele o que aconteceu e como ela luta pela honra de Glenn. Chafentide concorda e diz a ela que deveria ter enfiado o bastão direto em Illy. Glenn acalma as duas garotas agitadas e diz que precisam fazer algo sobre Illy. Durante a luta, Tessélia bate em Illy e diz que ela não tem o que é preciso para ser uma lutadora, mas Illy se recusa a desistir, pois sente que não se encaixa com seu próprio povo. Tessélia diz a eles que Illy sempre foge de tudo e está procurando fugir de vez depois que suas penas voltarem, enquanto Glenn está preocupado que ela possa ser sequestrada novamente. Então Tessélia dá a Glenn uma das penas de Illy que caiu durante a luta, e Glenn nota algo nela. No dia seguinte, eles juntam todas as penas da mesma cor das de Illy, e Tessélia diz a Glenn que deseja que Illy encontre um lugar a que pertença e melhore. De repente, Chafentide chega com muitas penas aleatórias enquanto corre até Glenn por ciúmes de ele ser levado por um burro como Tessélia. Chafentide vai embora e Tessélia diz a Glenn que ela pode estar tendo dificuldades naquela aldeia, pois é um ambiente horrível para cobras como Chafentide, e para ele dar um pouco do seu amor a ela. Então, uma harpia chega e informa Glenn e os outros que Illy se foi. Enquanto isso, Illy está perdida em seus pensamentos de dor depois de não conseguir voar e ver o mundo de cima. Ela está no topo de um galho alto e tenta se forçar a voar. Ela olha para baixo com medo e desiste. Illy se lembra de Tessélia dizendo que mesmo que ela possa voar, terá que pousar no final. E ela pensa que Tessélia é mais profunda que o profundo.
Enquanto isso, Glenn e as garotas estão procurando por ela. Safentite encontra Illy usando seus olhos de cobra e eles vão buscá-la. Illy exige que eles a deixem em paz e vão brincar com Rox em vez disso, mas eles se recusam. Glenn assume a responsabilidade e toma conta da situação. Ele diz a ela que está errado e mostra que suas penas estão mudando. Enquanto isso, Tully já sabe que Illy não está doente e manda Glenn lá de qualquer forma para se divertir, vendo seu antigo aluno correndo como uma galinha sem cabeça. Glenn sorri e diz a Vadia Pássaro que ela está perdendo mais penas porque está crescendo suas penas adultas, e que ela tem um sangue especial de fênix em suas veias. Ele não consegue acreditar, e Glenn diz a ela que em breve poderá voar novamente com penas que todos os pássaros terão inveja. Illy levanta sua pena e fica feliz por poder voar novamente no futuro. Alguns dias depois, Illy mostra a Glenn suas novas penas que parecem sabores de sorvete espesso. Glenn pergunta por que ela não queria que ele a examinasse no início. Illy diz que não consegue olhar para ele com seriedade depois que ele a viu empurrar um ovo inteiro de sua parte íntima. Illy sai correndo, passando por Safentite, que fica feliz em vê-la feliz. Glenn sente que é inútil nesta missão, mas Safentite assegura-lhe que suas grandes mãos masculinas fizeram muito por Illy. Illy voa, deixando cair uma pena, e Glenn a apanha. Ele sente que a pena está quente demais para segurar e pensa que talvez seja o espírito da fênix dentro dela ainda queimando. Depois, o grande papai Glenn ensina as arpias a tomar banho porque elas fedem mais do que um otaku. Glenn escova uma das garotas e ela começa a sentir um formigamento. Glenn oferece para os outros tentarem e todas as garotas querem seus toques prazerosos. You can't keep getting away with it! Mais tarde, Illy invade a janela da clínica dele com um líquido pegajoso por todo o corpo e pede ajuda a Glenn. Glenn examina e conclui que é de uma aracne, que é meio homem, meio aranha, e diz a Illy para tomar um banho quente. Illy pede para ele se juntar a ela, mas Safentite não aceita suas cantadas baratas. Mais tarde, outras arpias aparecem com o mesmo problema e Glenn decide lidar com a raiz do problema. Então o casal de médicos vai para a floresta para encontrar a aracne. Eles seguem a seda como se fossem migalhas de pão e caem na armadilha dela. Então a aracne aparece e revela-se ser Ara Ara Momi Aracnia, que é amiga de Safentite. Aracnia se apresenta e explica que está aqui para rastrear a arpia com as penas de fênix. Mais tarde, Glenn leva Aracnia para conhecer Illy. Aracnia a vê e começa a importuná-la e persegui-la, querendo ver suas penas. Illy foge para a floresta passando por Tisélia, que está treinando, e Tisélia entra em pânico ao ver a aranha. Tisélia encontra os médicos e exige que eles controlem a mamãe aranha bombada. Safentite defende sua amiga aranha citando o tio Ben, mas Tisélia diz que o homem literal está morto. Elas continuam discutindo, mas Glenn as separa e explica o motivo de Aracnia estar aqui. Safentite sai de mau humor e Tisélia avisa Glenn que ele está sobrecarregando Safentite e que ele deveria aliviar o estresse dela dando a ela o especial Dr. Johnny Sins. À noite, Glenn dá uma folga a Safentite, presenteando-a com um dia com os cavalos no banho de águas termais. Safentite sorri e aceita o presente dele. No dia seguinte, há sons de estrondos perto da aldeia. O ancião envia seus melhores homens para verificar. Enquanto isso, Safentite está desfrutando de seu banho quente com os cavalos, deixando Glenn sozinho. Então Aracnia vai ao escritório de Glenn e diz a ele que está doente. Glenn começa a examiná-la e ela segue todas as suas instruções como uma boa aranhazinha. Então, ela diz a ele que admira um humano como ele, que se importa com monstros. Ela acrescenta que agora entende por que Safentite quer escalá-lo e explorar cada canto e recanto dele. Aracnia pede para ele caminhar com ela, e ele aceita. Ele a segue enquanto ela alegremente recolhe alguns materiais para suas roupas. As preocupações de Glenn desaparecem e ele vai embora, mas pisa em outra armadilha. Aracnia diz a ele que vai se divertir um pouco com o doutor porque sua melhor amiga está interessada nele. Ela diz a ele que Safentite o quer, mas tem muito medo de tomar a iniciativa. Glenn tenta argumentar com Aracnia, mas ela diz que gostaria de ter um gostinho dele para que ela e sua melhor amiga possam compartilhar o mesmo pai de bebê. Aracnia enlouquece e tenta colocar a língua na garganta dele, mas Tisalia aparece e o salva. Tisalia diz a Aracnia que ouviu tudo e não permitirá que tal degeneração aconteça sob sua vigilância. Eles começam a brigar por Glenn e a discutir sobre quem é a melhor criatura de múltiplas pernas. Aracnia a chama de hipócrita por agir toda nobre e real quando, na verdade, ela é tão devoradora de salsichas quanto ela. Isso provoca Tisalia, que ataca a aranha. Tisalia se recusa a ser comparada a uma vadia de 8 pernas como ela, e ambas se atacam. De repente, Safentite aparece e salva Glenn do fogo cruzado. Ela afirma sua dominância sobre Glenn e deixa claro que Glenn não tem tempo para o amor. Dizer isso machuca Safentide, e Glenn percebe e sente pena dela antes de desmaiar. À noite, Glenn está acordado e começa a beber com Safentide. Safentide fica bêbada depois do que fez e diz a Glenn que o ama. Isso choca Glenn profundamente enquanto Safentide continua bebendo.
Ela se sente insegura em relação às suas novas rivais, especialmente Tisalia, que demonstrou sua determinação em querer se casar com Glenn. Chafentide tem medo de que um dia alguém o tire dela. Glenn esvazia seu copo e assegura a ela que ela é a única para ele. De repente, um estrondo alto é ouvido e o chão começa a tremer. Eles saem e encontram um ancião que lhes explica que um deus gigante despertou e está zangado. O chão treme mais forte, destruindo algumas das casas na aldeia. As arpias começam a entrar em pânico, pois algumas delas não conseguem voar devido à idade. Tisalia se destaca e acalma as pessoas como uma verdadeira líder. Ela primeiro ordena a Illy que informe a Lady Skadi que o garoto de Glenn, Eren Jaeger, voltou. Em seguida, ela ordena ao resto que se preparem para a evacuação e ordena a Aranya que use sua seda para ajudá-los a empacotar suas bagagens. Ela olha para Glenn e conta com ele para ajudar aqueles que não conseguem voar a começar a voar novamente. Mais tarde, tudo acontece conforme o plano de Tissalia. Depois de ajudar o último paciente, Glenn e Chafentide começam a arrumar suas malas. Mas outro terremoto os atinge e quase destrói seus preciosos medicamentos. Os aldeões estão evacuando e Glenn percebe que Tisalia não está em lugar nenhum. Nas montanhas, Tisalia está viajando sozinha, enquanto planeja enfrentar o deus gigante e ganhar tempo para que os outros cheguem em segurança. Ela planeja propor a Glenn se sobreviver e começa a rir como uma maníaca. De repente, Chafentide aparece e diz para ela tirar o sorriso do rosto. Tisalia tenta agir durona, mas Chafentide sabe que ela não passa de uma medrosa sensível. Então Glenn chega e Tisalia é atingida. Tisalia diz a eles que ainda lutará contra o deus gigante, mas Chafentide diz que se juntará a ela e não a impedirá. Tisalia diz para eles irem para casa, mas Chafentide se recusa e começa uma discussão. Glenn os acalma e apresenta seu plano de convencer o gigante a parar de atacar. Tisalia aceita o plano louco dele com a condição de que, se Glenn falhar, eles recorrerão à luta e Chafentide até prepara um veneno para o gigante. O chão treme novamente, e eles não perdem tempo para ir até o gigante. Eles veem o gigante e seus melões gigantescos, e Glenn vai direto negociar com ela. De repente, o gigante espirra e os afasta com seu muco, e diz que ouviu falar de um médico na aldeia e está procurando por ele para ajudar com sua doença. O grupo fica chocado com o pedido dela. Enquanto isso, Kuna acha que ele está mentindo sobre a gigante, mas ela a convence de que é real. Então Skadi os acalma e diz que a gigante é gentil e seu nome é Dione. No dia seguinte, Glenn examina Dione em frente à sua cabeça enorme. Ele pede a Dione para mostrar a língua e fica surpreso com o tamanho dela, pensando em todas as coisas estranhas que ela poderia fazer com ele. Glenn conclui que a gigante está resfriada e pergunta quando ela começou a sentir isso. Dione informa que foi há 10 anos, depois de conhecer Lady Skadi, e que apenas dormiu achando que ficaria bem. De repente, Glenn cai e aterrissa com segurança nos melões dela. Ele começa a admirar o tamanho deles e depois afunda entre as fendas, realizando o sonho de todo baixinho com suas namoradas altas. Mais tarde, Dion bebe o remédio que Glenn fez pra ela, enquanto as arpias começam a passar tempo com ela, falando sobre garotos gigantes fofos. O ancião vem e pede desculpas, pois sua história sobre o gigante ser mau está errada. Acontece que o gigante estava apenas solitário. Glenn diz a Chafentide que Dion precisa de roupas mais quentes do mesmo tamanho da camiseta do bigocado avocado. Chafentide sabe quem chamar e chama Orania. A aranha começa a se animar, mas precisa de mais materiais. Então as arpias descem voando e dão a ela os materiais de que precisa. Orania começa a trabalhar, e as garotas cavalo trabalham no cabelo de Dion. Algumas horas depois, Dion é o gigante mais estiloso de toda a Terra. Com isso, Chafentide e Glenn voltam para a clínica. Alguns dias depois, Illy vem visitá-los e entrega uma carta a Glenn, convidando-o para a cerimônia de abertura do canal. À noite, Glenn janta com Tisalia. Eles começam a discutir tudo o que aconteceu, e ele diz a ela que o jantar é por conta dele. Ele a elogia por sua bravura em querer se sacrificar contra o gigante, e Tisalia se gaba como uma campeã, quando na realidade estava morrendo de medo. De repente, Chafentide aparece e Tisalia diz para ela não atrapalhar seu encontro. Chafentide muda o tom e diz a Tisalia que a respeita. Mas ela diz a Tisalia que não deixará Glenn se apaixonar por ela. Tisalia declara guerra sobre quem terá os genes de Glenn primeiro e Chafentide não recua. No dia seguinte, Glenn e Chafentide juntam-se a Skadi e Kunai para a cerimônia do canal. Lulalá e Orania aparecem com estilo como parte da cerimônia. Skadi diz a Glenn que aprecia seu trabalho médico e ele se sente honrado. Então ele vê a cauda dourada de Skadi e se pergunta. Depois, a cerimônia começa, e o público enlouquece ao ver Lady Skadi em todo o seu esplendor. Skadi começa com um discurso que faria Optimus Prime orgulhoso de como eles construíram a cidade de Lindorm como um lugar de paz entre monstros e humanos, e como ela é nomeada em homenagem a um dragão. De repente, Lady Skadi desmaia na frente de Kunai. Mais tarde, tanto Glenn quanto Chafentide não estão em seu palácio para verificar como ela está, pois são impedidos de ajudar Skadi, já que seu médico principal é Tully.
Eles vão encontrar Tully em seu escritório e ela envolve seus tentáculos em Glenn e começa a sugá-lo de forma estranha. Safentit interrompe a degeneração que está vendo e pede a ela para tirar seus tentáculos de seu precioso grande papai Glenn. Ela lentamente solta e começa a falar mal de Safentit, mas Safentit rebate chamando-a de Davy Jones de segunda mão, que é passada de mão em mão. Então Tully agradece aos dois por cuidarem de Skadi, e Glenn pede que ela explique qual doença Skadi tem. Tully diz que não pode divulgar informações, mas diz que é uma doença rara que já se espalhou pelo corpo dela. Ela continua a explicar que a doença dela vai lentamente consumir Skadi e potencialmente causar insuficiência cardíaca, e a única razão pela qual ela não está morta é porque é um dragão. Tully começa a se estressar e explica que é extremamente difícil curá-la. Glenn insiste por mais informações, mas Tully o ignora e diz que a própria Skadi não quer melhorar. Na clínica, Glenn está cuidando dos pontos de Kunai e eles discutem mais sobre Skadi. Kunai recusa os desejos de sua mestra e quer que Skadi melhore. Kunai pede a Glenn para tratar Skadi, mesmo que isso vá contra os desejos dela. Glenn aceita e eles começam seu plano mestre para ajudar Skadi. Kunai aconselha Glenn a entrar furtivamente no quarto de Skadi, mas Safentit começa a surtar de medo que Skadi possa ter um BBL debaixo do vestido para esfregar a salsicha de Glenn. Mais tarde, eles chegam na frente do quarto de Skadi e Kunai pede para apenas Glenn entrar. Safentit tenta entrar também, mas Kunai pede para ela se acalmar e ter fé. Então Glenn entra e as garotas escutam pela porta. Glenn encontra Skadi em sua verdadeira forma de dragão, e ela pergunta por que ele está ali. Glenn explica que Kunai o enviou para examiná-la. Skadi aceita seu exame, mas o avisa que seus esforços são inúteis. Então ela abre suas roupas e revela um tumor gigante em seu coração. Glenn começa a tocá-lo suavemente para examiná-lo. Ela explica que o tumor tomou conta de suas veias e circulação sanguínea, como uma raiz de árvore crescendo na terra. Skadi continua contando a história de como esse tumor é o preço que um dragão deve pagar após abandonar seu lugar perto dos deuses e começar a viver na terra. Os dragões começam a ser afetados pela natureza da Terra e se transformam em formas estranhas, com Skadi se transformando quase em forma humana, não conseguindo voltar à sua antiga glória. Então Glenn começa a examinar suas escamas, o que faz cócegas na dama, e depois examina sua cauda, o que faz a adorável dragão gemer de prazer. Glenn continua esfregando a cauda mais profundamente nas asas, enquanto Skadi começa a gemer ainda mais e acaba chorando de prazer ao seu toque poderoso. Kunai e Sapphire entram e veem Skadi no chão exposta e molhada pela habilidade de Glenn. Ambos começam a provocá-lo e parecem querer dobrar Glenn e mostrar o que ele é por dentro, mas Skadi os acalma. Ela lhes diz que o exame terminou e vai dormir. No dia seguinte, Glenn vai até Tully e pede ajuda para realizar uma cirurgia em Skadi. Ele explica que precisa dos múltiplos tentáculos dela para conectar rapidamente as veias de volta ao coração logo após removerem o tumor. Tully discute com ele, pois sente que ele não conseguirá lidar com os milhares de veias que precisa consertar. Glenn tenta convencê-la de que pode com a ajuda dela, e ela explode com ele, achando que não é possível. Ela diz a Glenn que tentou convencer Skadi, mas falhou, pois Skadi já se sentia sem esperança sobre sua situação. Então ela envolve seu tentáculo em torno de Glenn e pergunta se ele acredita que pode salvar Skadi. Glenn, confiante com sua coragem, responde: "Eu vou", e diz a Tully que quer salvar Skadi junto com sua professora, pois ela é quem mais quer salvar Skadi. Toca Tully e ela usa seus tentáculos para envolver tanto Glenn quanto Sapphire. Seus tentáculos começam a se mover sozinhos, sugando, beijando e vasculhando em lugares profundos, fazendo com que Sapphire emita sons de felicidade. Mais tarde, Sapphire está caída no chão com uma substância cremosa branca por toda parte. Tully diz a Glenn que eles ainda precisam de mais uma pessoa para ajudar a cirurgia a ser bem sucedida, e que não precisa ser um médico, mas apenas ser ótima em enfiar agulhas. Glenn tem uma ideia e vai até Erohina, mas ela recusa. Glenn implora desesperadamente para que ela concorde, mas ela diz para ele ir tocar grama e encontrar outra pessoa. Então Sapphire traz o grande trunfo e diz a ela que, se aceitar, poderá usar um cosplay de enfermeira combinando com Sapphire e Erohina aceita. Glenn fica confuso sobre o que diabos acabou de acontecer. Mais tarde, Sapphire diz a Glenn que Erohina sempre ia aceitar e que ela estava apenas se fazendo de difícil e tramando algo. Então eles discutem os resumos das coisas e enfrentam um novo desafio. Enquanto isso, Kunai vai ao quarto de Skadi e implora para que ela confie em Glenn e nos outros para realizar a cirurgia. Mas Skadi diz a ela que o destino já fez sua escolha. Na cidade, Glenn vai encontrar Mimi, a Ciclope, e ela cai da cadeira, assustada ao ver pessoas com 2 olhos.
Eles vão até o chefe dela para pedir que ele faça algo para Glenn. No caminho, Mimi esbarra em um cara e rasga suas roupas, revelando seu traseiro volumoso para Glenn, e ela o esbofeteia. Então, eles encontram o chefe dos Ciclopes, e Glenn pede que ele faça equipamentos sob medida para dragões para a cirurgia de Skadi. E o chefe aceita isso como um desafio. Ele avisa Glenn que fazer a agulha será a parte mais difícil, e que não há garantia de sucesso. O chefe olha para Mimi e oferece a ela o trabalho de fazer a agulha. E Mimi rejeita, pensando que a Quarta Guerra Mundial começará se ela falhar em fazer a agulha. Ela olha para Glenn, que a apoia e acaba aceitando o trabalho. Mais tarde, Aranya está treinando suas habilidades cirúrgicas em Kunai, e ela tem dificuldades por ser amadora. Kunai diz a Glenn que Skadi ainda está relutante em fazer a cirurgia, pois sente que é sua hora de partir. Por muito tempo, Skadi sempre odiou a história hostil entre humanos e monstros, e fez disso sua missão criar uma cidade de paz. E depois que a cidade foi criada, ela sentiu que não tinha mais propósito para perseguir. Aranya oferece uma solução, que é Glenn usar sua energia paternal e criar a Dama Dragão como o burro fez em Shrek. Depois, Glenn e Tully verificam o equipamento, e Tully fica nervosa e começa a morder seu próprio tentáculo. Ela oferece a Glenn se ele quer um pouco, mas ele recusa. Então, o Ciclope traz o equipamento recém-fabricado sob medida e Tully fica impressionada com eles. Glenn nota um novo brinquedo e o Ciclope lhe diz que é uma criação própria de Mimi que ela esteve projetando a noite toda. Enquanto isso, Mimi ainda está insatisfeita com seu trabalho e vê uma máquina ali. Mais tarde, Glenn recebe a notícia de que Mimi desmaiou e se apressa para vê-la. Glenn a examinar e abre suas roupas para ajudá-la a respirar. Em seu sono, Mimi se lembra do momento em que encontrou seu propósito na vida. Skadi e Kunai vieram à oficina dos Ciclopes e fizeram um discurso arrepiante. Eles disseram aos Ciclopes que não criariam mais armas que tiram vidas, mas que começariam a criar ferramentas médicas para salvar vidas. Os Ciclopes ficam inspirados e Mimi fica profundamente abalada. Ela trabalhou duro e depois de ter a chance de ajudar Skadi, que a inspirou e a fez desmaiar. Então, Mimi acorda na clínica com o doutor, Loverboy, o próprio Glenn, que a convence a continuar descansando. Aranya fica com ciúmes e começa a provocar Safentite dizendo que nunca receberam esse tratamento. Mimi percebe que seus melões estão à mostra e chama Glenn de esquisito por ver seus jugs e bumbum. Safentite ouve o que Mimi disse e exige uma explicação, enquanto Erehina lhe dá uma camisa feita rapidamente e diz a Glenn para ser mais cuidadoso com as roupas das mulheres. Mais tarde, Glenn examina Mimi e conclui que ela tem enjoo devido ao seu excelente olho não conseguir ver coisas como rodas girando e mais. Glenn pergunta o que a fez sentir náuseas, e ela explica que suas agulhas recém-projetadas precisavam de uma máquina especial. Então, eles voltam para a oficina e ela pede desculpas ao chefe pelo problema que causou. O chefe também pede desculpas e garante que ele assumirá a fabricação da agulha, mas Mimi já resolveu. Ela mostra a máquina e começa a explicar sem parar como sua máquina é capaz de produzir em massa as agulhas de que precisam, e também para demandas futuras. Ela se aproxima demais e empurra seus melões em Glenn e começa a corar. Depois, eles examinam o produto finalizado e ficam impressionados com o trabalho de Mimi nas agulhas, elogiando-a sem parar. Mais tarde, Mimi agradece a Glenn por confiar nela para criar as agulhas. Glenn diz a ela para manter a cabeça erguida com orgulho quando andar. Ela se sente insegura de que as pessoas possam ver sua sobrancelha estranha, mas Glenn a chama de fofa para dar confiança a ela, e Mimi sai correndo, chamando Glenn de esquisito que lambe sobrancelhas. Alguns dias depois, Skadi e Kunai participam de uma reunião de monstros de aparência engraçada, e Glenn está esperando por eles lá para tentar convencer Skadi a fazer uma cirurgia. Na clínica, Glenn continua treinando Aranya em como fazer cirurgia, e Safentite está com ciúmes. Safentite diz a Glenn para se apressar e ir ao hospital central para se afastar das mãos viscosas de Aranya. Depois que Glenn sai, Aranya diz a Safentite para ser direta e dizer a Glenn que ela quer os bebês fofos do doutor. Safentite está contente com seus sentimentos, pois sabe que Glenn sempre voltará para ela. Mais tarde, elas jantam com Tessália para uma noite das garotas. Elas começam a falar sobre a anestesia que será usada em Skadi, já que não há muitas que funcionem em dragões. Safentite aponta que usarão álcool e Aranya começa a beber muito sem se importar. Então, elas começam a falar sobre amor. E Aranya lhes diz que gosta dos dois lados e que adoraria nada mais do que levar as duas, e fazê-las implorar por sua sedosa teia de aranha. Mais tarde, Aranya invade a clínica para encontrar os pertences preciosos de Safentite, mas Safentite a pega no flagra. Aranya perde a calma, e Safentite diz a ela que o item que está segurando é precioso, pois é um presente que ela deu a Glenn. Aranya joga o item fora e escapa pela janela. Tisalia está esperando por ela do lado de fora, e eles conseguem prender Aranya. Então, Safentite não a entrega para a polícia, pois conhece o mau hábito de Aranya.
ela tem uma obsessão por querer a posse dos entes queridos, que neste caso é Safentite. Safentite a acusa de ser uma insegura. Quem gosta de testar seus relacionamentos? Ela anteriormente tentou seduzir Glenn para deixar Safentite com ciúmes, e testar se Safentite a odiaria e a deixaria. Tisalia dá um exemplo de si mesma para Arania com sua confiança inabalável em sua ajudante, e que ela não deve testar seus relacionamentos, mas sim fortalecê-los. Arania chora, pois é a primeira vez que tem amigos genuínos em quem pode confiar. Então, elas começam a beber novamente, e Arania começa a se abrir sobre suas inseguranças. Ela não entende como eles e Glenn não vão embora depois de tudo que ela fez a eles. Arania confessa que tentou pregar peças e machucar Glenn, mas ele continuava sendo mais gentil com ela, o que confunde o pequeno cérebro de aranha de Arania. Safentite sugere que façam um teste em Arania. Ela começa a fazer perguntas a Arania sobre Glenn, e se ela teve sonhos com ele e seus abdominais definidos, ou como a voz suave e masculina dele a faz tremer de prazer. Arania diz sim a todas elas, e Safentite diz a ela que está doente. Ela diz a Arania que tanto ela quanto Tisalia têm a mesma doença, que é o amor. Isso choca a Arania profundamente. Enquanto isso, Glenn encontra Skadi novamente para convencê-la a fazer a cirurgia, e Skadi não entende por que ele faz isso todos os dias. Então ela pede a Kunai para levantá-la, mas ela não está lá. Glenn oferece seus serviços e ela aceita. Ele a levanta para sentir suas maciezas e eles veem a paisagem. E Skadi diz a Glenn que a razão pela qual ela recusa a cirurgia é porque alcançou seu objetivo de vida como um dragão que desceu do céu e ajudou a criar uma cidade onde a paz é tanto a pergunta quanto a resposta. Ela sente que sua vida cumpriu seu propósito, mas Glenn discorda. Ele diz a ela que há inúmeras pessoas lutando para salvá-la e toda a cidade rezando para que ela seja curada. Glenn deseja que Skadi fique mais tempo e sinta o amor das pessoas que ela ajudou. Suas palavras a tocam e Skadi pede a Glenn que lhe dê algumas recomendações de coisas para fazer, já que ela vive uma vida muito longa como dragão. Glenn começa a nomear coisas para fazer, comidas para comer e filmes para assistir. Isso anima ainda mais este dragão fofo e ela pede para ele nomear mais coisas para fazer com seus olhos arregalados. Glenn cai no charme dela e sugere romance. Skadi fica quieta e pede para ele colocá-la no chão. Após sua interminável persuasão, Skadi aceita sua sugestão de continuar vivendo. Mais tarde, eles começam a cirurgia com Skadi desacordada pela anestesia. Eles abrem as roupas de Skadi e começam a abrir um buraco em seu peito. Tully os avisa que o corpo de Skadi é diferente do de um humano, já que ela é um dragão que cospe fogo em sua forma normal, o que torna mais difícil para as facas penetrarem. Mais tarde, tudo corre bem e eles começam a cortar o tumor. De repente, a temperatura do corpo de Skadi se transforma em lava, pois é da natureza de um dragão começar a produzir chamas quando seu corpo está em perigo. Tully entra em modo Deus e pega muitas das facas do cirurgião. Ela diz às garotas para se afastarem e diz a Glenn para criar coragem e ajudá-la a terminar isso. Skadi começa a brilhar e queima todos os tentáculos que estão tocando nela. Tully incentiva Glenn a dar o toque final enquanto ela mantém o peito de Skadi aberto. Glenn se lembra do jogo Surgeon Simulator e corta o tumor de Skadi. A cidade está rezando pelo sucesso da cirurgia de Skadi. Então, eles carregam o corpo de Skadi e Glenn diz a Kunai que a cirurgia foi um sucesso. Mais tarde, eles fazem uma cerimônia no meio da cidade e Skadi fala ao seu povo, dizendo que continuará servindo como sua protetora. A multidão vai à loucura e Kunai parabeniza Skadi por sua ajuda. Ela diz a Kunai que está grata por tudo o que aconteceu graças a Glenn, e ela o procura. Kunai diz a Skadi que Glenn está na clínica, e Skadi não perde tempo, e vai visitá-lo, pedindo-lhe para ser o pai do seu bebê. Enquanto isso, Glenn está cuidando da doente Safentite. Safentite começa a agir de forma estranha, olhando ao redor como um cachorrinho perdido e Glenn percebe isso. Ele pede para ela abrir a boca e começa a examiná-la. Ele coloca seus dedos doces dentro da garganta dela, enquanto ela tenta ao máximo não gritar e se lamenta. Então ele vê a língua dela e encontra o problema. Ele começa a colocar mel na língua comprida dela, enquanto ela imagina sufocar com ele. Mais tarde, Safentite fica envergonhada e cobre o rosto enquanto Glenn sai para o trabalho. Glenn vai para a cidade e encontra Skadi e Kunai depois que a carruagem deles bate. Skadi pula e o abraça, pedindo para ele torná-la completamente dele. Kunai afasta Skadi e diz a ela que deve se acalmar, então Skadi abre suas roupas e se mostra para Glenn, mas sua tenda não se levanta nem um centímetro. Ele pede para ela fechar os botões, mas ela diz para ele fazer isso, o que ele faz. Skadi se sente deprimida enquanto Glenn mantém o zíper fechado e não faz nenhum movimento em direção a ela. Então Mimi aparece e diz que pode consertar a carruagem. Eles piscam uma vez e Mimi a consertou como se fosse o Fix-It Felix. Skadi vai até Mimi e agradece por salvá-la novamente com a carruagem e as agulhas. Mimi começa a se agitar, oferecendo-se para lamber os pés de dragão crostossos de Skadi, pois não sabe como aceitar elogios. Então Skadi os presenteia com barris gigantes de vinho e hidromel. Glenn vê a hora e pede a Mimi para cuidar dos barris,
pois ele precisa fazer uma visita médica domiciliar. Mimi fica confusa e Lulala aparece para provocá-la antes de deixá-la sozinha. Enquanto isso, Orania visita Safentite e lhe dá um novo vestido. Orania provoca Safentite dizendo que vai levar Glyn embora se ela não melhorar logo. Safentite insiste e diz a Orania que ela nunca poderá ter Glyn para si. Na aldeia das Harpias, Dione está ajudando os aldeões levantando uma pedra que os incomoda. Eles a convidam para se juntar à celebração, oferecendo-lhe comida. E ela lhes dá ainda mais comida capaz de alimentar 3 vilas. Enquanto isso, Glyn volta para Mimi e diz a ela que encontrou alguém para ajudá-los a carregar os barris de vinho. Entra Tisélia e sua equipe com uma carruagem atrás deles. Então, eles seguem caminhos separados com Warren carregando Mimi em sua carruagem. Mais tarde, Glyn, Tisélia e Kai voltam para a clínica. Eles começam a discutir o futuro casamento de Glyn com Tisélia. Eles falam sobre quantos filhos e quantos dias por semana tanto Warren quanto Kai podem participar e ter um gosto de Glyn. Glyn recusa educadamente, mas Tisélia assegura-lhe que Safentite terá sua vez 2 vezes por semana se ele aceitar a proposta. Na clínica, Safentite está preocupada que alguma dor desagradável tire Glyn dela. Orania começa a provocá-la, imaginando o quão popular Glyn é e como ele pode facilmente examinar e reorganizar as entranhas de diferentes garotas usando sua varinha mágica. De repente, Eli aparece e lhes oferece comida de sua aldeia. Ela pergunta a Safentite onde está Glyn, e Glyn aparece bem a tempo. Todas as garotas começam a cercá-lo, querendo seus bebês. Safentite fica com ciúmes e impede as outras de fazerem isso. Tisélia pede para entrar e Glyn a deixa. Safentite fica chocada com a quantidade de comida que Glyn trouxe para casa. E ele explica que todos que ele encontrou no caminho começaram a lhe dar comida. Skadi e Kunai aparecem e presenteiam Glyn com ainda mais comida. Skadi chama Glyn de papai, e Safentite fica confusa como... Mimi e o Ciclope aparecem para se juntar à festa, e Safentite tem uma ideia. Mais tarde eles cozinharam toda a comida e fizeram sua própria festinha com todos se divertindo. As garotas fofocam sobre como Glyn se tornou popular e Tisélia as avisa que uma nova rival chegou em Skadi. Skadi diz a Glyn que desde a cirurgia, o mundo se tornou ainda mais bonito aos seus olhos. E ela agradece ao grande papai Glyn por mudar sua mente. Skadi começa a ficar amigável com Glyn e Safentite o puxa com sua cauda. Ela o aperta por ciúmes enquanto ele para de prestar atenção nela. Ela diz a ele que quer deslizar sua longa língua em sua garganta, mas Tisélia impede a cobra bêbada e elas começam a discutir. As garotas bêbadas começam a brigar por Glyn e se deitam em cima dele enquanto Glyn só pode sorrir e aproveitar o amor que está experimentando em sua vida. Ele se sente grato por começar uma clínica com uma monstra cobra em uma cidade que precisa dele. Se você gostou deste resumo, então aperte o botão de curtir e comente uma citação de um sábio que disse: "Não há morte melhor do que a morte por Snu Snu de garotas monstro." Inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais animes cheios de enredo. Se você gosta de resumos de animes como este, então assista a este vídeo aqui.